Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos no primeiro vídeo do Comparando Dungeon Crawls. E hoje a gente vai comparar o For Against Darkness com o Note Quest. Essa é a capa da edição nacional do For Against Darkness com a capa nacional do Note Quest. O For Against Darkness já foi lançado em muitos idiomas, eu sei que tem espanhol, italiano, inglês, em alemão. Provavelmente é o Dungeon Crawl solo mais bem sucedido comercialmente que a gente tem hoje em dia. E o Note Quest, ele foi lançado no Brasil e ele já tem a versão em inglês, e se eu não me engano tá para sair uma versão em espanhol, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Antes de entrar de fato nisso, só para dizer que ainda tem mais um vídeo para apresentar no geral os Dungeon Crawls. Tem a parte 3 que eu vou falar dos Dungeon Crawls, que eu só tenho na versão PDF, mas eu estou muito afim de fazer esse vídeo, então vou quebrar um pouquinho a ordem, né? Nunca foi tão organizado ao ponto de não quebrar ordens desse tipo. Qual que é a proposta? É realmente comparar o que cada um oferece e no final dar a minha opinião pessoal sobre qual é o meu favorito, né? Então, gente, tem algumas coisas em considerações. Primeiro, se aparecer aqui nesse Comparando Dungeon Crawls é porque eu gosto. Eu nunca vou pegar um jogo que eu não gosto para comparar com outro que eu gosto, porque eu não vejo sentido nisso. Então, nesse caso, isso vai servir para todo vídeo do Comparando Dungeon Crawls. São dois que eu gosto e gosto muito. Então eu gosto muito do For Against Darkness e eu gosto muito do Note Quest. Falar um pouquinho aqui do For Against Darkness. Informações gerais para quem ainda não conhece ou para quem quer se aprofundar. Eu só vou falar, gente, do básico, do livro básico, do que está aqui e da versão nacional. Tá? O For Against Darkness ele tem mais de 60 suplementos que expandem muito as regras, mas isso não vem ao caso. Eu vou falar só do conteúdo básico do livro básico, tá? Bom, ele é escrito pelo Andrea Sfirigori, eu acho que essa é a pronúncia. Eu já entrevistei ele pro meu blog, é um cara super gente boa. E é um cara italiano. E o jogo foi lançado, se eu não me engano, primeiramente em inglês. Ele é um jogo que ele não se apresenta como um RPG, ele simplesmente diz que é um Dungeon Crawl, né? É um jogo no estilo clássico de exploração de masmorras. E qual que é a proposta do For Against Darkness? É ter um ar muito, muito old school. Então, você tem, por exemplo, os personagens, né? E não tem diferença entre classe e raça. Então você tem guerreiro, clérigo, você tem ladino, você tem mago. E é interessante que a versão nacional, ela tem uma diagramação e ilustrações diferentes da versão original. E sinceramente a versão nacional, ela ficou assim, muito bonita, assim, muito mais bonita que a versão original. Que eu gosto também, não tenho nada contra, mas a versão nacional teve um capricho nessa questão da diagramação e da ilustração, que é um negócio absurdo. E eles capricharam muito nessa vibe old school. Outros exemplos de personagem que você tem é o bárbaro, o elfo. Então o elfo, ele é uma classe em si mesmo. O anão, o halfling, eles são classes, né? Então você pode ver aqui que todas as possibilidades de personagem são muito old school. E essa é a proposta. O sistema aqui, ele só usa um D6. E as tabelas, as rolagens, tudo é com um D6. Isso é muito legal, né? E basicamente os personagens têm pouquíssimos atributos. Você tem seu nível, né? Riqueza inicial, pontos de vida. São os 3 atributos básicos que você precisa. Aí as suas armas elas vão dar alguns bônus de ataque. As armaduras, escudos vão dar alguns bônus de defesa. E basicamente ele trabalha com esse conceito de rolar acima de um determinado número. Lembrando que aqui, no combate principalmente, você ataca... você rola para atacar e você rola para se defender. Os monstros nunca rolam dado aqui.
Como o próprio nome diz, 4 Against Darkness, 4 contra a escuridão. Então você interpreta um grupo de 4 aventureiros. Então você faz combinações, ele é todo voltado para isso. E ele funciona, ele é equilibrado com 4 aventureiros. Se você pegar expansões, tem até expansões para aventura solo de um personagem só, aventura só para um clérigo, aventura só para um mago, mas a gente está falando só daqui. E a maioria das tabelas de conteúdo são D6, um D6. A única coisa que a gente tem aqui, que não é um D6, é um D66, que é para decidir a sala. Então cada resultado, né, tem uma sala que diz sala, corredor, e basicamente essas são as características. Não tem um objetivo específico, e as masmorras elas são todas iguais, tipo, não tem masmorras temáticas, pelo menos aqui não. Você entra pra explorar a masmorra e conquistar, fazer um pé de meia pra ganhar tesouros. O Note Quest, ele é do Thiago Jungs, lá do Coisinha Verde. E ao contrário do 4 Against Darkness, ele tem uma proposta muito mais moderna, vamos por assim dizer. Isso a gente percebe logo pelas raças. Por exemplo, aqui você tem homem gosma, vagaloide, fada, gnomo, elfo, humano, anão pequenino, mas você também tem povo gato, rinoceroide, meio dragão. Depois, mais para frente no livro, você tem um monte de outras raças muito malucas, muito modernas. Aqui você tem uma raça e uma classe. Então são diferentes, você pode fazer qualquer combinação. E as classes, você tem as classes mendigo, coveiro, nobre, estudante, ferreiro, guarda, cozinheiro, chaveiro, lenhador, minerador, gladiador. Então, por exemplo, você pode ser uma fada cozinheira, você pode ser um elfo chaveiro. Isso é muito interessante. Cada raça e cada classe determina algumas características, como pontos de vida, se começa com magia, quantas começa, e também a sua arma inicial. Você tem aqui uma coisa bem interessante, que é o nome da masmorra, e você tem 3 tipos diferentes de masmorra. Esse 3 não, você tem 6, né? Pode ser um palácio, uma cripta, uma tumba, um santuário, um templo ou um calabouço. E cada uma tem as suas peculiaridades, elas não são iguais. Uma coisa que o Note Quest trabalha muito bem é com a questão de recurso. Por exemplo, uma das partes mais importantes do Note Quest, que está muito bem representada aqui, é a questão da tocha. Você tem que fazer a manutenção da quantidade de tochas que você tem. Você começa com um número bem específico, algumas ações vão consumindo tocha, e se você ficar sem tocha, a escuridão te encobre, você não consegue sair, você morre. Isso é muito bacana. O Note Quest ele é feito para uma exploração solitária, então você entra só com um aventureiro. Se esse aventureiro morrer, você pode criar um novo para explorar esse local, inclusive pegar alguns elementos que o aventureiro anterior deixou. Isso é muito interessante. Isso dá uma rejogabilidade da mesma masmorra muito grande. Isso é muito legal, isso é muito interessante. A questão das portas aqui, você tem portas, elas podem estar quebradas, elas podem estar trancadas, pode ter armadilha. Tem a questão de níveis, então a masmorra ela tem níveis diferentes. A resolução é bem simples, você sempre tem a iniciativa, você rola o seu dano, né? Então aqui você não rola o ataque, você rola o seu dano, e os monstros eles causam dano automático, então os monstros não rolam dado. Isso eu acho bem interessante e torna o combate muito, muito rápido. A maioria das tabelas é de 1d6, mas o que eu acho interessante é que a tabela de conteúdo ela é 2d6, então ela tem uma curva diferente. E a mesma coisa a tabela de monstros. Alguns monstros são mais prováveis do que outros. E
Aqui também tem regras para Hex Crawl, mas eu não vou falar aqui porque é só para comparar Dungeon Crawls. E é muito legal porque tem algumas regras extras aqui que são bem legais. Você tem raças zoadas, que são muitas raças novas, por exemplo, lagartixano, zumbi esperto, semideus, minotauro, ser de água, povo cão, alienígena, meio cabra. Isso é muito engraçado, é muito interessante. E você tem classes avançadas, né? Isso é muito legal, porque você pode comprar essas classes. Então você pode se tornar desde um Dragon Slayer, que vai ter um custo de 50 peças de ouro, até um dedetizador, que tem um custo de 30, coveiro, ambidestro, mago, guerreiro. Muito legal essa regra aqui. E o que acontece? Aqui você também tem regras para masmorras mortais, em que você tem outros tipos de masmorra. Você pode ter aventuras em esgotos, cidadela de anões, pirâmides, para quem gosta de uma coisa mais egípcia, zigurate, para quem curte uma coisa mais antiguidade, laboratório, para quem curte uma coisa mais moderna, necrópole, para quem curte mais terror, entranhas, para quem curte um negócio mais visceral, e tem regras para mega masmorra, e cada uma delas com seus monstros específicos. É isso. Agora vamos comparar então um com o outro. Né? Primeiro, né, os dois eles têm uma proposta parecida, que é de fazer uma exploração de masmorra. A exploração ser o foco da aventura em si. Então você não entra cumprindo uma missão, você entra lá porque você quer conseguir os tesouros e enfrentar os monstros que tiverem no meio do caminho. Então nesse ponto, os dois eles têm uma proposta parecida, que é uma proposta muito mais direta do que narrativa. Então são dois jogos que eles não têm essa preocupação com narrativa. E eu acho isso bem legal, porque eu confesso para vocês que tem muitos dias que eu só quero fazer um Dungeon Crawl sem ter que me preocupar em criar uma história, né, uma motivação dos personagens, né? Então eu acho bem legal, e isso gera umas coisas muito rápidas. Porque, primeiro, ambos você tem uma construção de personagem muito rápida. Na verdade, o For Against Darkness, cada classe basicamente já está montada, né? Você só precisa definir os seus itens. E o Note Quest, com 2 ou 3 rolagens de dados, você determina quem é o seu personagem. Então, o For Against Darkness ele tem uma criação de personagem mais rápida, né? Mas o Note Quest ele tem uma criação de personagem mais variada, uma vez que você tem raças, muitas raças, e você tem classes, muitas classes. E se você pegar aquelas raças zoadas mais as classes avançadas, você tem mais de 30 raças e mais de 30 classes para fazer essas combinações. Então é muita coisa. Então o Note Quest ele tem mais variedade de personagens. O For Against Darkness ele tem uma pegada mais old school. Então quem curte mais old school clássico, D&D, AD&D, o For Against Darkness ele vai ter esse apelo bem grande, né? Até os monstros lá, as tabelas de monstros, de chefes, né? Porque no For Against Darkness você tem 2 tipos de monstros. Você tem os capangas e você tem os chefões, né? E é tudo muito, muito numa pegada muito old school. Então, quem gosta de uma coisa mais old school vai gostar bastante do For Against Darkness. Ao passo que o Note Quest ele já tem uma coisa mais moderna nessa coisa de classes, de raças, é bem moderno e não se leva tão a sério. Então tem algumas classes que elas realmente estão ali para ser engraçadas, e é muito interessante. Por exemplo, você tem uma alfa, né? Uma elfa cozinheira ou uma fada chaveira. Eu acho isso bem legal, né? E outra coisa, aqui no For Against Darkness, todas as dungeons são iguais. Eu estou falando do livro básico. Eu sei que tem muito suplemento que já divide em vários tipos e tudo mais, mas aqui
todas as dungeons são iguais no sentido de que elas não vão influenciar na tabela de inimigos, na tabela de capangas, na tabela de armadilha, na tabela de nada. Ao passo que o Note Quest, ele tem muita variedade. Só na parte inicial você tem 6 tipos diferentes: palácio, templo, túmulo, né? E cada uma tem as suas próprias tabelas, né? E inclusive a tabela de monstros é D12, a tabela de coisas que você encontra lá também não é D12, desculpa, é 2D6, então tem uma curva maior. E depois você tem mais as outras das masmorras mortais. Então, o Note Quest ele tem muito mais variedade de masmorras. Inclusive o Note Quest ele tem uma coisa bem legal, que é uma tabela para decidir o nome da masmorra. E por mais que seja bem simples, né, só pegar aqui, né, só de saber que você vai entrar, vou fazer uma combinação aqui totalmente aleatória, né, no Santuário da Maldição Gélida, já dá um clima, já dá um clima bem legal, o Santuário da Maldição Gélida. Você já começa a imaginar as paredes feitas de gelo, ou aquele ambiente frio, os heróis respirando, com a respiração se condensando aqui. Por mais que não seja um jogo narrativo, e o Note Quest não tem essa proposta, esse detalhezinho para mim é bem importante. Né? O For Against Darkness ele é mais equilibrado. Como você está entrando com 4 aventureiros e cada um com habilidades diferentes e características diferentes, ele é mais equilibrado. Então, em um combate, o combate tem a tendência de ser mais equilibrado, ao passo que o Note Quest ele é mais caótico, o combate, ele é mais mortal, né? E mesmo porque você está com um personagem só. Então, quem curte equilíbrio, já o For Against Darkness ele é um pouco mais equilibrado, sim, né? Então, para quem gosta de uma coisa mais balanceada, o For Against Darkness ele já foi um pouco mais pensado com isso, ainda que não seja fácil, né? Eu costumo dizer que a cada 10 aventuras que você fizer com o For Against Darkness, né, vai ter 5 que os seus personagens vão morrer. Ao passo que no Note Quest, a cada 10 aventuras que você fizer, eu tenho comigo que umas 7 o seu personagem vai morrer logo. Mas é isso que é o legal, você sempre pode voltar para aquela masmorra com outro personagem, inclusive pegar alguns itens que o outro personagem tem, né? Que é uma coisa que no For Against Darkness, embora você possa fazer, tecnicamente não está explícito aqui nas regras, né? Aliás, eu acho que até tá assim, mas o Note Quest ele dá uma ênfase maior nisso. Agora vem uma coisa que para mim é importantíssima e que eu considero o grande senão do For Against Darkness, né? Que é a parte da organização. A forma como as regras são apresentadas no For Against Darkness, ela é um pouco confusa. Então, realmente, começa a falar do combate aqui, depois tem a continuação do combate está em outro lugar. Então, as regras elas estão muito esparsas assim, e muitas vezes, no começo, para quem está começando, é muito difícil você achar determinadas regras. Às vezes você precisa ver uma regra curtinha lá, né? Pô, como é que funciona isso daqui, né? E às vezes você vai gastar um tempinho procurando. Depois de umas 5, 6 masmorras que você explorar, já fica tudo fácil. Mas o começo, a organização do livro, ela vai sim atrasar um pouquinho a experiência, né? O livro é bem escrito, a escrita do livro é interessante, ela é legal, o André ele escreve muito bem, né? Eu já li outras coisas dele. É mais uma questão de organização, não apresentação, porque as regras, quando elas são apresentadas de forma muito clara e de forma muito simples e bem escrito, mas eu acho que elas poderiam estar melhor organizadas e mais juntas, assim, né? Aqui regra de combate, tudo para combate aqui defesa, e elas ficam meio pipocando pelo livro, que vai atrasar um pouquinho. O Note Quest já é o contrário, ele é um exemplo de organização, assim. Basicamente você vai página a página seguindo, né? E pronto, tá montado ali o cenário para batalhar e já era. Então, que é uma característica assim muito... É uma coisa muito característica dos trabalhos do Thiago. Eu acho que o Thiago,
junto com o César Capacli, eles são os dois caras, e eu tô falando assim, a nível mundial, não tô falando só nacional não, que melhor organizam regras. Assim, você pode pegar qualquer livro do César, qualquer livro do Thiago, que dificilmente você vai ficar com dúvida nas regras. É impressionante assim o que os caras fazem. É legal que eles não fazem livros grandes, né? Então, o César, em 20 páginas, cara, ele consegue passar o que muita gente ia precisar de 400, e o Thiago também tem muito disso. Então, o NoteQuest ele tem uma organização bem mais clara do que o For Against Darkness. No entanto, eu acho o texto do For Against Darkness mais evocativo, né? Então você vai lendo, ele já dá mais aquele lance lá de exploração antiga do OSR. O NoteQuest é mais direto, né? O NoteQuest é isso, só faz isso, então é legal, porque ele é mais fácil de entender, mas o For Against Darkness ele tem esse lance de ser mais evocativo no texto, tá? E uma outra coisa que eu vou comparar, que é a formação da masmorra, né? Eu já falei que o NoteQuest ele tem vários tipos de masmorra, cada uma com as suas tabelas, mas o formato dela, se ela é uma sala grande, se ela é uma sala pequena, embora no For Against Darkness, nesse livro original, a gente tem uma tabela aqui, em que cada sala, cada corredor é diferente, a verdade é que não importa muito, né? Não importa muito. Só importa se vai ser uma sala ou se vai ser um corredor. Não importa o tamanho, quantos quadradinhos tem. Então, por mais que seja legal usar isso daqui para desenhar, mecanicamente isso daqui não vai influenciar em nada. Tipo, não tem diferença eu batalhar aqui e eu batalhar aqui, por exemplo. Vão ser as mesmas tabelas, a mesma coisa, né? Mesmo essa sendo uma sala muito grande, essa sendo uma sala pequena, não tem diferença. Pelo menos aqui no livro básico. Eu sei que tem suplementos que já tem essa parte mais desenvolvida. Já o NoteQuest, ele leva em muita consideração se você está saindo de uma escadaria, se você está abrindo uma porta, se você está saindo de um corredor, se é uma sala média, se é uma sala pequena. Então tudo isso faz muita diferença no NoteQuest. Então o NoteQuest ele sabe aproveitar melhor essa questão da construção da masmorra, e o gameplay ele sai um pouquinho mais variado, né? Então isso é bem interessante. Eu acho que o NoteQuest, nesse caso, ele está um passo acima aí. Embora eu tenho até inclusive alguns suplementos do For Against Darkness em que isso foi resolvido. Então nos suplementos você vai encontrar inclusive algumas ideias muito próximas do que o NoteQuest já fez no livro básico. Mas só aqui é até muito tempo, muito espaço gasto, né? São, sei lá, né? Uma, duas, três, quatro páginas gastas em algo que poderia ser escrito em uma tabelinha pequenininha, sala, corredor, né? E que mais aqui que a gente pode ver? Bom, eu acho que é isso, né? A evolução, né? No For Against Darkness, cada vez que você sobe de nível, o personagem ele realmente fica mais capaz. Aqui no NoteQuest, esse crescimento, porque na verdade o personagem vai começar a gastar o dinheiro que ele pegou. Então é mais devagar esse crescimento do herói. Então no NoteQuest pode ser que na terceira exploração você morra na primeira sala, né? Bom para quem vier depois e pegar o que o outro personagem tinha. É isso. Agora vamos às minhas impressões. Impressões não, né? As minhas preferências, né? Como eu falei, eu gosto de ambos, né? Eu acho os dois muito legais, muito interessantes, mas analisando só o livro básico, eu tenho que dizer que para mim o NoteQuest é imbatível aqui nesse duelo aqui, porque o NoteQuest ele tem regras que mais vão de acordo com o que eu gosto. Isso é uma coisa assim que não se leva tão a sério, mas que ao mesmo tempo é sugestivo. Ele é mais rápido, né? O For Against Darkness ele leva um tempinho, ele tem uma curva de aprendizado mais longa,
por causa dessa organização estranha do livro, não por causa da dificuldade, porque ele não é nem um pouco difícil, né? E o que eu gosto do Note Quest é que ele gera aventuras muito diferenciadas. Se você está, por exemplo, num zigurate ou se você está num templo, vão ser aventuras muito diferentes, os monstros são temáticos, isso eu gosto muito, ao passo que aqui são tabelas D6 sempre com os mesmos monstros. Então, depois de um certo tempo, só o livro básico do For Against Darkness, ele vai ficar um pouquinho cansativo se a pessoa joga muito. Quem joga todo dia, por exemplo, depois de um mês mais ou menos, a pessoa vai sentir falta de uma variação. Ao passo que aqui no Note Quest, você tem os seis tipos de masmorra principais, cada uma com seus desafios e monstros personalizados, e mais os outros das masmorras mortais. Então, você vai demorar muito mais tempo para realmente enjoar do Note Quest. Então, né, nessa comparação aqui, o Note Quest, para mim, ele leva vantagem. Então, eu escolheria o Note Quest se eu tivesse que optar só por um. Logicamente, né, é que nem eu digo, a gente não precisa escolher, a menos que você tenha, né, pô, eu tenho dinheiro só para comprar um, qual que eu vou comprar primeiro? Recomendo o Note Quest, tá? E no mês seguinte, se você tiver dinheiro, compra o For Against Darkness e fica tudo certo, né? Mas eu acho que o Note Quest ele tá mais polido, né? Ele tá mais lapidado. Isso até fez com que ele fosse muito direto em alguns pontos, mas eu acho que isso é positivo, uma vez que eu acho que o Note Quest ele é uma excelente porta de entrada para quem não conhece RPG, para quem não conhece Dungeon Crawl. Ao passo que eu já acho que o For Against Darkness ele já não é muito indicado para quem não conhece nada. Talvez ele é indicado para quem conhece RPG e quer ir pro solo e gosta de old school, de D&D, aí sim. Mas se a pessoa nunca jogou RPG na vida, não faz ideia que é um Dungeon Crawl, o For Against Darkness ele vai ser um pouquinho... Qual que é a palavra? Ameaçador? Não é ameaçador, um pouquinho... sei lá, vai deixar a pessoa um pouquinho, né, meio... Opa, o que é isso aqui, né? Tem uma palavra específica para isso, mas eu não me lembro. Então, eu acho que o Note Quest tem essa vantagem. Inclusive, eu já dei uma cópia do Note Quest para uma menina que estava esperando no oculista. Eu conto isso numa história aqui do canal, né? Beleza, então, gente, 2 excelentes jogos. Investe no Note Quest, vai pro For Against Darkness e já era. A gente se vê. E esse foi o primeiro comparando Dungeon Crawls.